comunicação, você transformar interações relevantes, interações profissionais em conexões relevantes, é exatamente isso, é você embrulhar a sua comunicação para presente. Você está falando, isto aqui é para você está personalizando e tentando entregar algum valor nessa interação. A partir do momento que você tem isso, você tem as pessoas do seu lado, você começa a ser ouvido, você começa a ser respeitado, você começa a ser consultado. O que você acha dele? Me ajuda em tal coisa. Não, fala com o Michel, porque o Michel sabe fazer essas coisas, então não sei o quê. Só tem benefício para a carreira, seja você a tiazinha do café, o assistente da tiazinha do café, seja você o CEO. Olá pessoal, você que é líder de qualquer nível hierárquico, profissional de RH, de TI&D, capacitação corporativa, eu tenho uma dica para vocês. A Faculdade Forte lança o seu MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital. As aulas serão aos sábados de forma quinzenal, com início em 23 de setembro. Acesse o site pos.faculdadeforte.edu.br, forte com PH. Acesse e se inscreva no MBA, são 360 horas, um curso extraordinário, reconhecido pelo MEC, vale a pena para aprender, refletir e se desenvolver. Abraços digitais. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TI&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Hoje, oficialmente, iniciamos o nosso segundo ano de podcast, primeiro capítulo do segundo ano, e eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês que ao longo desses últimos 12 meses nos acessaram semanalmente para escutar as histórias, para seguir as orientações dos nossos convidados, entender as suas experiências, o que os motivaram, os seus exemplos de melhores práticas, aquilo que deu certo em suas carreiras, aquilo que eles poderiam ter feito de uma forma diferente, com a maturidade e conhecimento que possuem agora. Enfim, todos vocês e todo esse público que veio aumentando, né? Desde o início do lançamento do podcast e hoje aí com mais de 100 mil visualizações nos nossos episódios, a gente agradece realmente de coração todos vocês que separam semanalmente essa hora para ouvir, refletir e se desenvolver. Segundo Aqua Aya e Manual Birikorang, em seu artigo Comunicação no Ambiente de Trabalho, Guias para melhorar a sua efetividade, a definição de comunicação é um processo de transmissão de informação e entendimento comum entre uma pessoa e outra. A comunicação no ambiente de trabalho é crítico para se estabelecer e manter a qualidade nas suas relações e colaborar também com a eficiência dentro das organizações. Além, é claro, de ser o fundamento principal para um clima organizacional positivo e propositivo. Agora, vocês já pararam para refletir como está a comunicação de hoje em dia? Aliás, como foram as conversas que vocês tiveram com seus familiares, por exemplo, durante as últimas eleições presidenciais? Havia pontos de convergência? As pessoas com quem vocês conversaram lhe ouviam? Ou a partir do momento que você dizia o nome de certo candidato, a conversa ali já não tinha mais uma comunicação eficiente? Vimos no ano passado, infelizmente, milhares de casos de famílias desfeitas. Sim, isso mesmo, até divórcios. A taxa de divórcio aumentou mais no último ano do que nos tempos de pandemia, porque as pessoas não conseguiam
ter uma conversa de forma racional sobre os pontos de vista político. Inclusive, pasmem e infelizmente, houveram homicídios ligados e motivados por ideologias políticas. E na comunicação escrita? Como que nós estamos, como sociedade, nos portando? Somos tolerantes, empáticos, racionais na expressão de nossas ideias e nossos ideais? Ou os nossos dedos são mais rápidos que os nossos pensamentos? E jogamos nossas respostas sem filtro e sem preocupação com o que os outros vão compreender. Em uma pesquisa recente, 52% dos americanos reportaram se sentir sozinhos, isolados, e 45% das pessoas disseram que não sentem que os seus relacionamentos são realmente verdadeiros. Olha só que interessante, dos 48% dos americanos que não se sentem sozinhos, 45% deles acham que os seus relacionamentos não são verdadeiros. E a comunicação é a base de relacionamento. Será que nós estamos tendo uma comunicação de qualidade e clara em nossas relações? Como então vencer os desafios do dia a dia através de uma comunicação eficiente? Para falar conosco hoje, temos ele que é bacharel em comunicação e jornalismo, é palestrante e comunicador corporativo há mais de 26 anos e trabalhou em grandes organizações como o Grupo Abril, Harvard Business Review Brasil, entre outros. Sua missão é prover e promover pessoas com ferramentas, habilidades e inspiração para serem cada vez melhores em suas atividades e cada vez melhores nas suas interações profissionais através de uma comunicação de alta performance. Comunicador por profissão, curioso por natureza e cozinheiro nas horas vagas, é um idealista nato e é com grande alegria e honra que damos as boas-vindas ao Márcio Mussarella. Bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo conosco. Oi, Michel, obrigado. Na verdade, o prazer, a satisfação de fazer parte do podcast é todo meu. Ainda bem que eu não sabia que eu seria o primeiro convidado da segunda temporada ou do segundo ano, porque isso é uma pressão desnecessária. E eu espero sinceramente que eu traga sorte e boas energias para esse novo período que vocês estão fazendo. Com certeza vai, e você vê, são coisas que a gente nem pensou, porque hoje, quando eu estava vindo para cá, eu lembrei que hoje, em setembro, né, é o primeiro episódio do segundo ano, e a gente vai falar sobre comunicação eficiente. Então são coisas aí do destino que a gente não premeditou, Sim. Mas que eu sempre observo, né, as coisas que acontecem em nossas vidas, e eu acho que estamos iniciando muito bem esse segundo ano aí. Que bom, o destino nos agraciou com essa oportunidade. Com certeza. Vamos lá então, meu amigo, né? Comunicação é uma arte, né? A gente vê uma arte que depende de dois polos, né? Do emissor e do receptor. E a gente vem acompanhando, né? Infelizmente, no nosso mundo, certas barreiras invisíveis que são colocadas na comunicação, onde as pessoas ouvem para responder, né? Não para escutar, para refletir. A gente parece que está sempre na defensiva, querendo fazer com que o nosso argumento seja o melhor argumento. Ou né? o único, Ou né? o único argumento. Na sua experiência aí desses longos anos de estrada, quais são as principais barreiras para uma comunicação eficiente? Tá, bom. Michel, eu queria, só se você me permitir, Claro. comentar um pouco sobre a sua abertura, o texto que você trouxe na abertura. Uhum. Principalmente falando sobre aquela questão quando você pontuou das discussões ou dos confrontos na época da política. Sim. E que é uma coisa que é lamentável você quebrar ou cortar a relação com um ente
querido, amado, uma esposa, um marido, um irmão, um tio, um pai, um filho, alguma coisa, por causa de um avatar. Eu gosto de chamar de avatar, que é aquilo que denota ou que demonstra algo em que você acredita. Uhum. Então, eu acho que parte disso que são as barreiras que você está trazendo, as pessoas hoje em dia, e cada vez mais, elas têm uma dificuldade muito grande em escutar, como você bem disse, e escutar não só o diferente, Uhum. mas escutar o divergente, saber como escutar o divergente. Qual é a diferença desses dois? Diferente é algo que é alheio àquilo que a gente acredita. Eu acredito no azul, você acredita no vermelho. Isso é diferente. Não vou dar essa conotação, porque azul e vermelho a gente entra na política. Eu gosto do verde, você gosta do amarelo. Pronto. Né? Então, isso não são forças contrárias uma à outra, são simplesmente diferentes. Então, é muito mais fácil eu ouvir o diferente. Né? É óbvio que as pessoas, eu, você, todo mundo gosta de ouvir aquilo que valida o que a gente acredita. Uhum. Agora, a grande arte está em você aprender ou saber ouvir e escutar, que são coisas diferentes, eu já entro nisso, você saber ouvir e escutar o divergente. Porque o divergente, além de ser diferente daquilo que você acredita, ele também é uma força contrária ao que você acredita. Uhum. Então, muitas vezes, as pessoas se colocam numa situação de defesa, de autodefesa, de resistência, de não quero ouvir, não, você não tem que falar nada disso, não porque você está louco da sua cabeça, não porque como é que pode uma pessoa estudada desse jeito acreditar no amarelo. Uhum. Ao passo que, se eu me coloco à disposição de entender o seu mundo, o seu dialeto, os estímulos que acontecem à sua volta e o porquê que você acredita nisso, primeiro, eu vou ampliar o meu entendimento de mundo. Às vezes pode ser que eu esteja acreditando em uma coisa que não faz sentido, mas que, de alguma maneira, eu resolvi acreditar naquilo. Uhum. E eu me abrindo ao diferente e ao divergente, eu não estou invalidando ou enfraquecendo aquilo que eu acredito. Uhum. Na verdade, eu estarei reforçando. Por quê? Se eu ouço você falar do amarelo e para mim realmente não faz sentido, então a minha crença no verde, primeiro, não vai ser abalada pela sua do amarelo. Sim. Coloquei a minha crença no verde Em à xeque. prova, em xeque, e tive uma validação, uma comprovação. Poxa, vou continuar acreditando nisso. E uma coisa muito importante é, eu ouvir, compreender e validar a sua crença no amarelo, além de não anular o que eu acredito, mas ela faz com que você, naturalmente, consequentemente, se coloque mais aberto a me ouvir Uhum. no porquê que eu acredito no verde, no porquê que eu prefiro o verde. Só que eu preciso entregar isso inicialmente, eu preciso justamente te dar a oportunidade de falar, olha, legal, e eu validar essa sua crença não significa que eu estou concordando com ela. Quando você valida alguém, quando você entende, quando você compreende alguém, que é algo um pouco mais profundo, você está falando assim, para a pessoa você está falando em outras palavras. Eu sou inteligente o suficiente para entender que no seu mundo, com seus estímulos, com as suas crenças, os seus valores, a escolha que você fez faz sentido. Uhum. Só que para mim eu tenho uma outra escolha. E isso não precisa ser objeto de confronto, de briga, de atrito. Uhum. Entendeu? Então é uma coisa muito, mas assim, fundamental. Se a gente está falando das barreiras, a primeira barreira é você se colocar à disposição de entender e compreender o outro. Porque a gente vem para um segundo momento que é, lembro que até na sua abertura você falou se a pessoa ouve para responder, se ouve para refletir, alguma coisa assim, então não sei o quê. Então, assim, tem 3 níveis de escuta. Tem aquela pessoa que ouve, que é pior do que ouvir para responder, é ouvir para reagir. Que é quando, às vezes, até a pessoa corta a outra no meio da frase dela. Ou seja, você nem ouviu o pensamento inteiro da pessoa e você já está, não, porque não sei o que, seja no assunto que for, uma discussão de trabalho, uma crença religiosa, uma crença política ou qualquer outra coisa no mundo.
A segunda, você escutar para responder, só que para responder, para participar da conversa, você tem que escutar tudo. E escutar tudo é o que está sendo dito, o que não está sendo dito, o que está sendo, o sentimento que está sendo demonstrado por aquela pessoa e quais são os valores, o que ela acredita, o que ela prioriza, para que daí eu possa responder com qualidade a ela, mesmo que contrariando aquilo que ela acredita, que não é o ideal num primeiro momento. E o terceiro é você escutar para descobrir e construir. Ou seja, como eu ouvindo uma ideia divergente da minha, eu consigo construir ou emendar com aquilo que eu acredito e transformar isso em algo muito maior do que a simples soma da sua crença com a minha crença. A gente cria um entendimento e uma compreensão muito maior. Eu adoro discutir política. Eu amo discutir religião. Com as mais diversas religiões. E, assim, eu estou sempre me colocando como aprendiz. Por mais que eu ache que eu saiba muito sobre alguma coisa, na hora que eu estou ouvindo, que eu estou escutando, eu me coloco como se eu não soubesse absolutamente nada. Mesmo que a pessoa esteja repetindo aquilo que eu já sei, que eu já estudei durante anos e tal, não sei o que, não sei o que. Esse é um caminho para isso. Uma outra barreira que eu chamo de mitos ou erros de comunicação, falhas de comunicação, é você ter a ilusão de que a comunicação foi bem sucedida. Por quê? Quando você, vamos dizer que eu chego e falo, pô, Michel, depois aqui do podcast, vamos assistir um filme bacana? Você fala, pô, legal esse mussarela aí, muito legal, me chamou para ir ver para ir no cinema, para ver um filme bacana que está passando, eu aceito. Aí a gente chega no cinema e começa a passar o filme é um daqueles terror sanguinolentos, de cabeças sendo cortadas e tal, e eu tô adorando e você tá odiando. Ou seja, quando eu te convidei e falei, vamos que tá passando um filme bacana, na minha cabeça, filme bacana é esse terror. Tem um contexto. Sanguinário. E eu não esclareci isso para você. Você entendeu uma comédia, que o seu critério de filme bacana é uma comédia. Então você imaginou ou projetou, vamos ver uma comédia legal, ou algo do gênero. Então muitos dos problemas acontecem quando eu acho que eu fui bem sucedido na minha comunicação. E aí eu não valido, eu não pergunto para entender se você criou o mesmo significado que eu. Isso é uma coisa importantíssima, fundamental. É um pedacinho de sabedoria que você aplicando isso na sua vida, que é como a pessoa constrói significado na cabeça dela, você elimina metade dos problemas da sua vida. Antes de eu entrar nessa do significado, você trouxe uma definição de comunicação, que é muito bacana. Eu quero complementar essa definição ou trazer a minha visão dessa definição. Porque assim, a maioria das definições ou do modelo de comunicação, ele fala que a comunicação é onde tem um receptor que escolhe um código, que passa por um canal ou meio, que é decodificado pelo receptor, que a partir daí dá uma resposta, mas não sem ruídos durante toda essa transição. E isso, na verdade, é um modelo de transmissão de informação. Comunicação é muito mais amplo. Quando a gente está falando do ser humano, nós somos seres muito loucos e muito complexos. Sim. Então, quer dizer, se fosse simplesmente a transmissão de informação de A para B, os erros e os problemas seriam muito menores do que o que a gente tem hoje em dia. Sim. Né? Então, o que acontece? Eu gosto da definição que é a seguinte: comunicação é um fenômeno social. Ou seja, nós somos seres sociais e ele acontece de maneira social. Então, é um fenômeno social onde duas ou mais partes, não falei pessoas, duas ou mais partes trocam informação, número 1. Criam significado, número 2. E equalizam estados emocionais, número 3. Para mim, essa é a melhor definição de comunicação humana. Por quê? Porque esses 3 itens exercem um impacto muito grande no entendimento da pessoa. Então, quando você está interagindo com alguém, agora, nesse momento, nós estamos interagindo, e além de eu passar informação, eu espero que você e a nossa audiência criem um significado
se não igual, próximo ao que eu quero passar, e eu sei que existe um impacto emocional nisso, ou seja, eu vou causar um impacto emocional em você, ou eu vou causar um impacto emocional, e eu sabendo que esses 3 itens acontecem, eu vou cuidar para que a minha comunicação contemple essas 3 coisas, senão a gente fica se preocupando só com a estruturação da informação. E isso, por si só, não é suficiente. Eu gosto de dizer que não existem falhas de comunicação, ou o que eles chamam de ruídos naquele modelo. Não existem ruídos. O que existe é má interpretação, ou uma interpretação diferente daquela que você queria passar. Uma criação de significado separada e não conjunta. Então não é uma falha. Se eu falo o exemplo do cinema. Então eu falo do cinema, então não sei o quê, e você entendeu um outro gênero, isso não foi uma falha de comunicação. Você interpretou de uma maneira e eu interpretei. Eu falhei na minha execução. Mas não existe uma falha de comunicação, existe uma interpretação. Você recebe de um jeito, eu recebo de outro jeito. E significado, e isso para mim é o mais lindo de tudo, que é como as pessoas criam significado, ele tem pelo menos quatro passos. O primeiro é a informação em si. Informação é um bit de dado puro. A informação, ela não tem viés, ela não tem... O céu, à noite no céu existem estrelas. Essa é a informação. Com a aplicabilidade, então você tem que dar a informação com a aplicabilidade. Por quê? Nosso cérebro só transforma informação em conhecimento quando a gente sabe o que vai fazer com aquilo. Muitas empresas, eu participo de muitas convenções ao longo do ano, né? E eu vejo direto os CFOs, pessoal da área financeira, indo fazer apresentação, às vezes para o pessoal de chão de fábrica, às vezes pro pessoal... E aí você vê ali o cara falando do EBITDA, ou EBITDA, que tem, as pessoas falam de maneira diferente. E às vezes eu estou sentado esperando para fazer minha palestra e eu estou só ouvindo os caras assim, que? Cara, não, porque o nosso EBITDA esse ano está 2,36. Quem que é essa? Quem que é essa EBITDA aí? Quem é essa mulher, cara? Chama ela porque ela está trazendo problema para a gente. Então, assim, se o cara estivesse explicando e falando no dialeto deles e falando, olha, este indicador afeta na vida de vocês, assim, assim, assim. E o que vocês podem fazer é isso, isso e isso. Tem muito mais sentido a informação. O que eu faço com essa informação? Informação, aplicabilidade, dentro de um contexto. É fundamental a gente contextualizar aquilo que a gente está falando. Por quê? Nós trabalhamos juntos e um dia a gente está num happy hour, num bar. Eu, você, mais 2 clientes, mais não sei o quê, eu conto uma piada chula nesse ambiente, nesse contexto. Todo mundo dá risada, tal, não sei o quê. Na segunda-feira, nós estamos numa reunião, eu, você, as mesmas pessoas, e eu conto uma piada equivalente. Vocês todos param e olham para mim assim... O contexto é outro. Assim, tipo, mussarela, você tá louco da cabeça? Então, informação, aplicabilidade, o que eu faço com essa informação, em que contexto, em que área, de que jeito, o porquê, ilustrar mais. E, por último, levando em consideração o impacto emocional que isso vai causar. Por exemplo, o exemplo que eu dei agora da piada, o impacto, o que, além do contexto não ter favorecido, no segundo exemplo, o impacto, eu não levei em consideração o impacto emocional de nós numa reunião de trabalho dentro da empresa e eu soltar uma graça desnecessária naquele momento. E aí falo, pô, mas caramba, a gente estava aí sexta-feira, vocês foram mó legais, o que eu fiz de errado? Não, o que você fez de errado é que você não levou em consideração essas coisas. Então, se você quer ter a certeza de que a pessoa está pelo menos próxima do significado do que você está querendo passar, passa esses 4 itens na sua mensagem. Informação, o que eu faço com essa informação, aplicabilidade, em que contexto eu aplico essa informação e qual é o impacto emocional que essa informação pode causar ou não. Tudo isso aqui vai fazer com que a pessoa chegue mais próxima do significado que você quer passar. Tem muito líder em empresa que às vezes recebe um relatório, uma apresentação, alguma coisa, volta na mesa do funcionário, do colaborador, do assistente, de quem fez, fala, não, faz isso aqui melhor. O que é melhor, né? O que é melhor?
Aí o cara fala, sim, senhor, se esforça, Força. tal, e o melhor dele Não é o que... é o filme de terror, É. pro cara da comédia. Entendeu? Então, se ele tivesse chegado ali, ó, eu preciso que você, informação, eu preciso que você mude esses pontos da instalação de operação nossa, Uhum. com que aplicabilidade? Porque eu preciso mostrar isso de uma maneira que o nosso cliente compreenda, porque ele tem tal, já entrei no contexto, mostrei um contexto e no que eu vou usar a informação, e eu sei que isso tem um impacto emocional em quem eu estou pedindo, então o jeito que eu vou pedir vai fazer toda a diferença. Faz sentido o que eu falei? Não, muito, né? E você estava falando, eu lembrei de um episódio, não é só chão de fábrica, não. Eu Não. trabalhei muitos anos, né, na indústria automotiva e Uhum. anualmente a gente fazia uma reunião de toda a liderança no clube, Sim. né, daquela empresa. E aparecia lá os CFOs da vida fazendo, né, todo o quarter review, etc e tal. E aí a gente ficava lá ouvindo e ele falava um monte de termo financeiro. Aí no final a gente brincava e falava assim, e aí, o que você entendeu? Ah, vai ser todo mundo mandado embora. Vai ser A todo fábrica mundo... tá fechando. ou, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, e esse ano não tem prêmio, viu? Esse que é o resumo da ópera que não vai ter prêmio, né? Então, realmente, a comunicação tem essa, vamos dizer assim, esse cenário, né, ou essa especificidade, né, que as pessoas precisam ter cuidado, né? Sim. Uma dica, né, que eu passo aí para os ouvintes, que pode ser utilizado em qualquer nível hierárquico, foi que eu aprendi com um diretor americano que eu trabalhei. Ao final da reunião, ele fazia isso por 2 motivos. Primeiro, porque nós fazemos a reunião em inglês. Tá. Então, ele queria saber, né, se ele tinha entendido Uhum. o que nós estávamos explicando. Mas segundo, para realmente fazer esse entendimento, né, da aplicação, contexto, né, estado emocional, vamos dizer assim, mas a aplicação e contexto. Por quê? Ele fazia uma coisa que eu achava muito legal. Ao término da reunião, ele falava assim, bom, eu posso repetir com as minhas palavras o que eu entendi que você falou? Espetacular. Aí a gente, claro, né? Aí ele falava, bom, o que você me falou foi isso, 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 e o que você vai fazer é isso, 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 entendi corretamente? Olha, 99,9% das vezes não era aquilo. Às vezes com maior mudança, ou às vezes com menor mudança, mas sempre tinha um ponto que a gente falava, não, peraí, não foi isso que eu quis dizer. E não era nem muitas vezes por conta da língua. Sim. Foi porque a forma como a gente passou a informação estava quadrada. E aí, quando ele repetia e a gente ouvia, a gente fala, puxa, peraí, ele entendeu que a gente ia por esse caminho. Não é por esse caminho, é por outro. Então, numa conversa, e aí indo até para a parte de feedback, né, da liderança e do liderado, eu acho que esse alinhamento é muito importante, né? A comunicação eficiente, porque às vezes você, principalmente em conversas difíceis, né? Quando você precisa fazer um feedback de uma necessidade de correção de rota, vamos dizer assim, as pessoas saem acabadas, né, da reunião, né? Não precisaria ser desse jeito, mas sim. Não precisaria, né? Mas se você entende, né? Primeiro a pessoa passa com, né, informação com base, né, com contexto, olha, naquela situação aconteceu isso, né, com informações suficientes para que você entenda a aplicabilidade daquilo e você fala, puxa, realmente eu poderia ter feito melhor, eu vou corrigir. Na verdade, ali ele está fazendo um serviço do bem para sua construção como indivíduo e como profissional. O pior líder é aquele que não dá feedback de correção nenhum, porque ele não está nem aí para você. Ou tem medo, né? Tem medo da reação. Ou tem medo. Tem gente que fica postergando uma conversa crítica, uma conversa difícil, porque eu já sei que ela vai chorar na minha frente, eu não quero. Eu lembro uma vez comigo, né? Eu tive um gestor que toda avaliação de desempenho era mais do que o excelente.
mais do que excelente, mais do que excelente, mais do que excelente. Anos assim. E teve um determinado momento da minha carreira, né, que eu não fui promovido como eu esperava naquele Certo. momento. E isso me ligou um alerta. Eu falei, bom, peraí, mas se eu tô sempre superando, né, Uhum. as entregas e não fui promovido, o que aconteceu? E aí eu perguntei, né, passou aquele final de ano, eu fiquei um pouco chateado, falei, vou voltar em janeiro, Aham. depois das férias, e vou perguntar o que aconteceu naquele Sim. ano, né, aonde eu falhei, né? E a pessoa falou assim, não, mantenho, foi tudo super, né, atingido. Então não tinha um feedback de melhoria. Aquilo, né, eu falei, bom, a pessoa acho que não está realmente me avaliando ou cuidando de mim como deveria. Passado alguns dias, ela veio com um material, que era um material para você, quando você vai indicar uma pessoa de alta performance, você preenche o que chama de revisão de talento, né? E ela deu para eu preencher A sua própria a minha revisão de própria revisão de talento. talento. Ah, Aí eu falei, bom, realmente não estava cuidando de mim, aham. né? Só estava batendo nas costas, mas não me indicou nenhum ponto de melhoria e não estava cuidando de mim. Aí naquele momento eu optei por sair daquela companhia. Ah, se eu fosse você, teria colocado um monte de coisa ali e tomado o cargo dela. Né? Eu fiquei desiludido porque Sim, eu, né, lógico. eu como desde o primeiro ponto de liderança, né, eu sempre procurei trabalhar de forma transparente Aham. e aí a comunicação, né, vinha sempre de uma forma muito aberta, muito cândida, né? E logicamente a gente vai aprendendo com o tempo a melhorar, né? Posso entender uma coisa? Pode. Em algum momento, ou durante ou após essa sua não promoção, você deixou claro que você deixou claro assim, de sentar e falar, expressar isso, de que o que eu preciso fazer para o ano que vem eu ser promovido? Ah, sim, isso eu sempre fazia, né? É. Eu quando eu comecei a trabalhar com 14 anos. Hum, Né? Então, entrei nessa companhia depois, numa outra, nessa que eu tô aham, começando agora com 19. tá. E ali fui promovido, fui no 5º ano de faculdade, fui efetivado, promovido e fiz minha carreira lá. Toda vez que eu começava um cargo com um gestor novo, naquela época era chefe, hoje não pode falar chefe, É. né? Mas naquela Eu época era, falo. né? Eu Naquela não época tô era nem chefe, aí, né? chefe. Patrão. Eu falava assim, bom, né? Então eu comecei como estagiário, eu falei, ó, meu próximo passo eu quero ser engenheiro júnior. Certo. O que eu preciso fazer para ser engenheiro júnior? E me dê todas as correções de rota que eu precise Uhum. para que em tanto tempo eu quero ser engenheiro júnior. E assim foi. Engenheiro júnior, engenheiro pleno, engenheiro sênior, líder, até gerente. Chega uma fase que você não apenas sobe, né? Não é apenas promovido, mas você muda de ambiente completamente. Com né? certeza, com certeza. Até tem uma historinha legal sobre isso aí. Aí, beleza. Então já vou falar agora aqui, né? A gente tinha as rodinhas de café. Certo. Eu lembro quando eu fui promovido para gerente, ali na área do centro tecnológico, a gente tinha um horário que os engenheiros, depois passava 10 minutos, começava a chegar os gerentes, a gente saía, ficava só os gerentes. Depois passava os gerentes e entravam os diretores. Era uma... Tá. E aí eu lembro que eu cheguei em janeiro, né, depois das coletivas, já promovido, e eu cheguei no meu horário de engenheiro, não de gerente. Uhum. A conversa parou, eles foram embora. Ninguém me acolheu. Eu fiquei lá sozinho. Os caras, opa, beleza, e foram embora, e eu fiquei esperando a segunda turma. Mas enfim, eu sempre fazia isso. Ou seja, você já não fazia mais parte da turma antiga, mas ainda estava se enturmando com a nova, né? É isso aí. Então, é um limbo. É um ali. limbo, é a pior, né? A pior coisa, Exato. né? E aí, enfim, então eu fazia esses cross-checks, e aí não veio a devolutiva, eu acabei
eu acabei saindo. Uhum. Mas eu acho que, voltando, né, a dica aqui, né, que eu, pelo menos, dou da minha experiência Lógico. fale com as suas palavras o que você entendeu, É isso. né? Porque se você fizer isso, aí você vai ver se está próximo daquilo que você estava Exatamente, emitindo, né? que é aquilo que eu estava falando aqui, que Da trouxe a validação, né? história a ilusão de que a comunicação foi bem sucedida. É. Quando você tem essa ilusão, você para de validar. O melhor caminho é você fazer perguntas, só que não adianta você fazer perguntas, e até boas perguntas, se você também não souber escutar. Sim. Então, tudo é ligado, porque às vezes a pessoa, ou ela acha que a comunicação foi bem sucedida, aí ela não faz mais nada. Ela fala, não, eu assisti o podcast, assisti o Descomplica T&D, então eu vou perguntar para validar. Aí ela pergunta, só que na hora que ela está recebendo a resposta, ela está só querendo reagir. É. Aliás, eu lembrei de um negócio muito, muito engraçado, muito curioso. Eu tenho um amigo, 3 décadas já, meu amigo e tal, que de vez em quando ele me liga para pedir conselho. Mussarela, poxa, tá acontecendo isso, normalmente de trabalho, isso, tal, não sei o que, eu tô achando que os caras estão assim, estão assado, porque eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, o que você acha? Ou seja, ele me pediu a opinião, não tô dando a opinião de graça, mas ele me pediu. Aí eu começo a falar, olha, eu acho que um caminho bom é você olhar por esse lado e tal. E aí, a partir desse momento, ele começa a recusar tudo e fazer valer aquilo, o tema que ele me ligou para falar. A crença dele. Ele me ligou para falar, me ajuda nisso, e eu tô tentando descobrir meios, e ele tá querendo manter a mesma coisa. Então, assim, não adianta você se colocar à disposição, não adianta você perguntar, se na hora que você obtiver uma resposta, você não escuta o que é divergente, o que é diferente, o que é não sei o quê. Assim, a gente tem muitos exemplos disso, né? Porque quando você tá, por exemplo, em um projeto, seja ele qual for, né? Você está com uma expectativa, eu estou com outra expectativa. Teoricamente, as nossas expectativas deveriam ser a mesma, porque estamos num projeto junto, mas Sim. enfim. Uhum. E aí, você coloca um determinado posicionamento de que, poxa, eu atrasei a minha tarefa, mas espera um pouquinho, vamos discutir. Eu atrasei minha tarefa por quê? Porque eu realmente fui incompetente e fiquei parado olhando para o céu. Ou eu atrasei porque você não me deu a informação que adequada. Eu precisava, né? Aí quando eu falo, poxa, olha, eu atrasei porque você não me deu. Não, eu não dei informação inadequada. Né? Que é esse ponto, né? Não escuta, né? E aí eu venho para a segunda pergunta para você hoje. Como a gente faz essa autoanálise, né? Para sair desse modo de, né? Lutar defesa, ou fugir, né? Para a gente falar, não, pera um pouquinho, como é que eu faço uma autoanálise para eu melhorar essa minha qualidade na comunicação? O que você pode dar de dica para, por exemplo, para o seu amigo falar assim, meu, sai desse looping aí. Vamos... Tá, tem uma analogia. Bom, antes de mais nada, o fato de eu ser um especialista, um expert em comunicação humana, tem muita gente que fala, Mussarela, então você não comete erros, então você não tem problema de comunicação. Balela. Tenho problemas de comunicação, minha comunicação às vezes falha, muitas vezes e tal. Qual que é a diferença de mim, que estudei, que tenho as ferramentas e tenho a habilidade e quero fazer a coisa acontecer, para uma pessoa que não é treinada, não é desenvolvida nessa área? É que quando o erro de comunicação acontece, é mais fácil de eu identificar. E a partir daí, eu tenho um repertório para... Então, ou seja, não é que você não vai ter mais problemas de comunicação, vão diminuir consideravelmente, mas você vai saber identificar e mapear aonde foi esse erro. Porque o que acontece muitas vezes? A gente não foi com a cara da pessoa. Ele quer me ferrar. Nossa, o que eu ouço dentro de empresa, Mania o que eu de ouço... perseguição. Às vezes eu faço treinamentos, mentoria com o core de executivos, porque as áreas... Sim. Não sei se você já ouviu falar isso, de área que não dá certo com outra não, área, que compete. Quase não existe isso, né? E que aí você vê justamente as pessoas desse jeito. Você vê assim, as pessoas falando, não, mas ele e tal, não sei o quê.
estava falando do negócio do você não me deu a informação, entreguei atrasado e tal. E como que a gente faz nessa sua segunda pergunta? Existe um viés dentro de nós, chama o viés de atribuição de erro. Uhum. Esse viés de atribuição de erro, eu estou sujeito a ele, você, qualquer pessoa está sujeito a ele, que é assim. Nós trabalhamos juntos, mesa do lado de mesa. Um dia você está trabalhando, você está vendo eu pegar uma caneta da empresa, colocar na minha mala, na minha mochila, e ir embora, e no dia seguinte eu não devolvi essa caneta. Aí você fala, pô, o mussarela é ladrão, ele é safado, ele é não sei o quê. Dali uma semana você pega e você faz a mesma coisa. Você pega uma caneta, você põe na sua mochila, você vai embora e você não devolve nunca mais essa caneta. Mas para você, você fala assim, não, é que outro dia eu trouxe uma caneta de casa e esqueci aqui. Uhum. Então, ou seja, esse viés de atribuição de erro o erro do outro é sempre uma questão de personalidade. A pessoa é ruim, a pessoa quer me ferrar, a pessoa é má, tem má intenção, é isso, é aquilo outro. O meu erro, ele é sempre justificado por questões do ambiente, questões do contexto. O contexto me faz fazer isso. Então, isso é uma coisa natural. Então, no exemplo que você deu de, não, mas eu dei a informação. É quase que impossível. E não é porque a pessoa está sendo... querendo te enganar, ou não, é porque muitas vezes nosso cérebro desliga essa coisa para garantir que a nossa existência seja um pouquinho mais suave e confortável, única e exclusivamente. Bom, vou te trazer aqui uma analogia que eu acho que vai demonstrar muito bem como a gente vencer esses desafios, que fala justamente de desafios. Uma cidade como São Paulo, você sempre morou aqui? Sempre morei em São Caetano, né? São Caetano do Sul. Maravilhoso, maravilhoso. É perto, né? Muito bom. Você gosta de morar em São Caetano? Adoro. Cara, Adoro. Quem mora lá ama. Ultimamente, eu vou te falar assim, né? que tem muita coisa que é folclore, tá? Não, eu adoro. marketing. Tem muita coisa que é marketing, mas tudo aquilo, né? Compara com o arredor. Se você comparar com Santo André, com São Bernardo, com o próprio São Paulo, é uma maravilha. Tem uma qualidade de vida melhor. Mas poderia ser muito melhor? Poderia. Ixi, quem conhece um pouquinho lá sabe. Mas, saiu enfim, das avenidas principais, a história é diferente. Né? E até o próprio serviço público, Sim. né? Assim, uma coisa assim meio bizarra. Você, como cidadão, tem que aguardar 3 meses para você ter um cartão de benefício do cidadão. Por que 3 meses? Pra quê, né? Uma cidade de 13 quilômetros quadrados, 180 mil habitantes, enfim, é um ovo, né? Mas enfim, tá. Mas assim, comparado com o São Paulo é uma maravilha, mas concordo com você. Você passa... A gente alinhando aqui você entendeu? a comunicação, exatamente isso. Que é maravilhoso então, pra você. E olha só que interessante. Nesse momento, a gente estava começando a ir para um outro caminho e que eu poderia falar, não, peraí, deixa eu falar meu ponto, é minha vez de falar. Né? Eu tô falando isso aqui, falando, não, mas tal, podia ter te cortado e tal. Sim. Não, deixa eu ver até onde vai e tudo bem. Tenho aqui na minha mente o que eu estava trazendo e é o que você falou. A gente constrói isso. Mas você sabe como é o trânsito de São Paulo. Sim. Né? Não é para amadores. Nós temos os acidentes de trânsito, uma batida, um carro que quebra, uma pessoa atropelada, e nós temos os incidentes de trânsito. Os acidentes quando um carro quebra, quando um carro bate, quando uma pessoa é atropelada, um pneu fura e a pessoa para trocar e tal, ele é tangível, perceptível e causa um impacto no trânsito. Sim. Muitas vezes a gente está num trânsito parado que não tem razão, você passa, tá ali uma batida, um motoqueiro que caiu, alguma coisa assim. Só que você tem os incidentes. E a diferença é que os incidentes, eles são invisíveis, intangíveis, não entram em nenhuma medição oficial. Como, por exemplo, as mães, quantos milhões de mães diariamente param em fila dupla para deixar o seu filho? Sim. Uma pista como a Marginal Pinheiros aqui em São Paulo, 4 pistas, às vezes 6 pistas. Tem uma pessoa que está na esquerda,
ela tem que pegar uma saída que está a 100 metros dali, o que ela faz? Liga o... Se ligar já é lucro. Eu E, ó, eu ligo o fuck e vira. liga o funk E e vira. atravessa as 4, 6 pistas. E isso causa um freio, é o que eu falo, causa os tráfegos fantasmas. Sim. Você já entrou num lugar que você está andando a 2 km por hora, passa 100, 200 metros e não tem nada. Sim. Você fala, Não é possível. Né? por quê? E aí, lógico, tem toda uma explicação. A física explica, a física de deslocamento de corpos e tudo mais. Tal. Mas a questão é, os incidentes de trânsito, uma fechada, um parar em pista dupla, um dar ré, em vez de fazer a volta no quarteirão, você dá uma ré de 50 metros, atrapalhando numa rua, às vezes, de 2 pistas e tal, não sei o quê. Isto causa um impacto de piora no trânsito infinitamente maior do que os acidentes. E os acidentes são imprevisíveis por sua natureza e inevitáveis. Um acidente é inevitável. A partir do momento que ele aconteceu, ele era inevitável. Ah, mas você podia não correr tanto. Não, isso aí é outra história. Quando o acidente acontece, ele aconteceu um acidente. A natureza, a etimologia da palavra é isso. É que ele é imprevisível, inesperado e você não pode fazer nada a respeito dele a partir do momento que ele acontece. Ok. Os incidentes, todo mundo pode fazer alguma coisa. Sim. A pessoa, ao invés de atravessar tudo, ela podia ir mais para frente, colocar Sim. no GPS, no Waze. A pessoa que para em pista dupla, ela poderia ver direito, ou a escola poderia contribuir de alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Só que aí está cada um vendo o seu. Nas empresas, nas relações humanas, são a mesma coisa. As pessoas, quando elas vão pensar em comunicação, em melhorar a comunicação, é quando dói, é quando tem que eu chamo de acidente. Ela fala assim, não, meu chefe falou que eu tenho que fazer uma apresentação na próxima reunião para os nossos clientes. É um acidente de comunicação. Ou uma briga que 2 pessoas, 2 colaboradores bateram boca na frente de todo mundo. É um acidente. É perceptível, é tangível, inevitável. A partir do momento que acontece, você não consegue evitar ele, então não sei o quê. Só que o que causa mais problemas no dia a dia da empresa são os incidentes de comunicação. Sim. E não os acidentes. E para isso as pessoas não pensam em se desenvolver. Por quê? Ela acha que o incidente é inevitável. É eu não gostei da pessoa, ela não vai com a minha cara. Normalmente é o ad hominem, é eu atacando algo pessoal e humano seu e não a circunstância. Então existem desafios, tem uma palestra minha, um treinamento também, que eu falo dos desafios de interação humana no ambiente de trabalho. E são justamente esses desafios que você precisa passar para você diminuir a quantidade de incidentes, que vai melhorar infinitamente a sua vida, e isso contagia as outras pessoas, e as outras pessoas, sem nem notar, também começam a ser mais assertivas na sua comunicação. Alguns deles, não vou passar por todos. A gente já falou bastante do escutar, mas é escutar com assertividade. Escutar é você estar presente, é você ser curioso, é você aprofundar, é você validar, é você não ter nenhuma distração à sua volta. Então, assim, se um líder ou um colega e tal, não sei o quê, isso aí a gente vê direto. Você chega para conversar com alguém, a pessoa está no computador e fala, não, pode falar que eu estou ouvindo. Isso, eu acho... Ou então a pessoa está com o celular aqui do lado e ela está falando contigo e ela está assim, ó. Dando aquela olhadela. Achando que você não vai perceber esse negócio. Então, cara, que coisa mais demonstração de interesse e de doação do que nós vamos sentar para bater um papo ou para conversar, ou para fazer uma reunião, eu desligo o celular. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui, ó, para você. Sim. Se a pessoa não tem condição de fazer isso, porque às vezes ela está no meio de um negócio que se ela cortar, ela quebra o ritmo que ela tá e tal, não sei o quê, vira e fala para outra pessoa, para o colaborador, para o líder, olha, é muito importante eu ouvir isso que você tem para falar, só que agora eu não vou conseguir te dar a qualidade de atenção que você merece. Vamos marcar para daqui a pouco? E aí daqui a pouco, tranquilo, Sim. com atenção plena, você vai escutar. Segunda coisa, que vai evitar uma série de problemas, você esclarecer a sua intenção.
Porque as pessoas, às vezes, a falha, ou como eles gostam de chamar, o ruído de comunicação, não está no entendimento da coisa, mas na intenção que eu projeto que você teve a me falar aquilo. Aquela coisa, sei lá, você passou, você tomou uma fechada no trânsito um pouco antes de chegar no trabalho. Você cruza, você tá pé da vida que o cara arranhou teu carro, tá não sei o quê. Você cruza comigo, você fala, bom dia. Pô. Que esse aí é o bom, imagina o ruim, né? Falei, pô, por que o Michel tá me tratando? Eu trago para mim. Por que ele tá me tratando desse jeito? E aí eu projeto uma intenção que não existe. Então, você sempre que for interagir, você esclarecer a sua intenção. E aí eu preciso fazer uma parte aqui que é muito importante. Isso você não precisa fazer em toda e qualquer interação, toda e qualquer conversa que você vai ter na sua vida. É como se nós fôssemos lutadores de jiu-jitsu. Se você vai cumprimentar uma pessoa, você não precisa usar uma técnica de jiu-jitsu para cumprimentar a pessoa. Simplesmente chega lá e cumprimenta. Mas se você vai sair na mão com uma pessoa que é maior do que você tem que saber o jiu-jitsu e tem que usar as técnicas naquele momento. Então, a comunicação é a mesma coisa. No dia a dia, oi, e aí, beleza? Como é que você tá? E tal, não sei o quê. Você não tem que ficar pensando tudo isso. Mas numa interação que seja importante, numa reunião, numa discordância, numa argumentação, num feedback, você colocar tudo isso em prática. Então, o segundo desafio é você sempre esclarecer a sua intenção. Ou seja, olha, eu estou te falando isso porque eu tal. Porque a pessoa não vai ter aquele negócio de você construir o significado junto. A pessoa não vai ter espaço para uma má interpretação. Aliás, um dos 3 princípios básicos da comunicação de alta performance é percepção é diferente de interpretação, que é diferente de realidade. Percepção, eu cruzei com o Michel no corredor, ele me falou um bom dia atravessado. Interpretação, ele tá bravo comigo. E aí eu posso até prolongar, ele tá bravo comigo porque eu não entreguei aquela informação que ele precisava para o relatório. E a realidade, você tomou uma fechada no trânsito. Ou seja, se você colocar só isso em prática na sua vida, você já vira um paraíso. Percepção, minha percepção estava correta. O Michel falou atravessado comigo. A minha interpretação, completamente equivocada. E a realidade era uma terceira coisa que não tinha nada a ver. Como que eu resolveria isso? Indo perguntar. Pô, Michel, tá tudo bem, cara? Eu vi que você deu um oi meio atravessado e tal, tá tudo certo contigo, eu posso ajudar em alguma coisa? E não, por que você tá falando comigo desse jeito? Já puxar a faca. Que é o que acontece. Uma outra coisa que é fundamental e tem a ver com isso que eu acabei de falar, você saber traduzir críticas e reclamações em demandas e necessidades. Muitas vezes a outra pessoa não vai ter o tato, a habilidade, o jeito de conversar com você. Isso não quer dizer que não possa ter uma boa comunicação. Toda crítica e toda reclamação, ela tem por base, ou ela tem por suporte, uma demanda ou uma necessidade que não foi atendida. O exemplo que você deu, o cara chegou, por que você não me entregou o negócio em dia? Ele estava chateado com você e tal, não sei o quê. Então a reclamação, a crítica, o jeito de falar mais áspero, mais tal, não sei o quê, é porque teve uma demanda não atendida. Então, se você consegue chegar nisso, e porque normalmente o que acontece? Uma pessoa vem e ataca a gente entra em lutar ou fugir e devolve ou se cala, que é pior ainda. Porque às vezes a pessoa é num cargo mais alto, o seu emprego está em risco, e aí você engole. Engole 1, 2, 3, burnout, você começa a sabotar a empresa, as coisas começam a acontecer abaixo do radar, você para de querer entregar, você para de querer mostrar o seu potencial. Os incidentes. Os incidentes, exatamente, são os incidentes, né? Então você entender que, tanto quando você chegar com uma crítica ou uma reclamação, para a pessoa não levar para o pessoal, não levar para um lado que não te interessa, é fundamental você falar, olha, eu estou com essa reclamação porque eu necessito, e tudo eu, não estou falando de você, eu tenho esta reclamação porque eu necessito que tal coisa aconteça e ela não está acontecendo, para melhorar mais ainda. O desdobramento disso não acontecer é isso, contexto, né? Então, se isso não acontecer, acontece isso. Quarto, como que a gente pode fazer para que isso não aconteça no futuro? Ou seja, eu não vou mais discutir o que não foi entregue no prazo. Isso ficou. Já foi. Já foi. Qualquer coisa que eu falar é só
atrito. É só bateção de ideia. O que fazer para fazer diferente. Porque aí você tira o foco no erro e você coloca o foco na solução futura. Exatamente. E a pessoa se coloca mais facilmente aberta a ouvir. Ao invés dela se defender inconscientemente, dela se defender e dela começar... Não, mas você... Um exemplo claro, você tem que chegar para um funcionário que chegou atrasado a semana passada 3 vezes, você chega e fala, pô, você está sempre chegando atrasado agora? Aonde ele vai se pegar? Sempre. Mas quarta-feira eu cheguei 15 minutos mais cedo. Sim. Você perdeu a discussão. Agora você chegar e falar o que é observável. Semana passada você chegou 3 vezes atrasado. Eu queria saber se está acontecendo alguma coisa, preocupação com o outro, se está tudo bem, se tem alguma maneira de eu ajudar disso não acontecer. Por quê? Aplicabilidade. Porque quando você chega atrasado, isso acontece tal coisa, e assim por diante. Contexto, as outras pessoas vão olhar, eu vou ter que... Exato, aí eu vou ter que fazer olho grosso para as outras pessoas, tal, então isso desencadeia, tal, não sei o quê. E o impacto emocional. Então, se você sabe que o cara está com um filho recém-nascido, e que ele está cuidando, ou que ele tem que levar para a creche e tal, não sei o quê, você não vai chegar com o pé no peito do cara. Sim. Você vai chegar, pô, como é que tá? Você vai querer saber da circunstância, descobrir, ouvir para descobrir e cocriar. Então isso aí é fundamental, você traduzir, tanto se a crítica ou reclamação sair de você, você perceber que você está fazendo isso, porque às vezes a gente é pego, né, de surpresa. Você depois esclarecer e falar, olha, eu tô com essa crítica por causa disso, tá, não sei o quê. E se vem do outro, você chegar e falar, eu tô vendo que você tá nervoso, eu acho que você deve ter razão nisso, eu só não tô conseguindo compreender. O que não aconteceu, ou por que... E aí você desenrola. E um outro que eu acho que é importante... Não, eu vou aqui para o último que eu acho que é importante, que é fundamental, é você sempre ter foco no aprendizado. O que significa isso? Pode ser que você não ganhe uma discussão. Pode ser que a reunião ou o projeto não seja do jeito que você quer. Isso não impede de você aprender. Aprender como as pessoas funcionam. Aprender quais são os estímulos que dão certo ou quais são os estímulos que bloqueiam tal pessoa e não usar mais esse estímulo que bloqueia. Aprender como é formado, quais são as dinâmicas sociais dentro do grupo, do projeto, ou seja lá o que for, que estão emperrando você conseguir aquilo que você quer. Ou seja, não existe ganhei ou perdi numa interação de comunicação. Existe aprendi. Mesmo se ela deu certo e eu atingi os objetivos que eu queria, ou se ela não chegou nos objetivos. Não quer dizer que ela tenha sido errada. Ela está te fornecendo informações que você pode usar depois. O que traz para a gente que comunicação não é sprint de 100 metros. É ultramaratona de 150 quilômetros. Você não faz aqui um sprintzinho, eu não fico aqui nessa discussão com você e acabou. Porque a partir da nossa próxima interação, é carregado o histórico, né? O histórico. É carregado a experiência. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, você pode ficar 10 anos sem ver a pessoa, quando você vai cruzar, você fala, pô, tá, é aquela coisa gostosa e tal, porque você já tem o histórico. Quando também existe aquele negócio, hoje eu tenho reunião com não sei quem, cara, eu já sei como é que vai ser e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Sem você perceber, você começa a ter comportamentos que incentivam aquele comportamento que você não gosta da outra pessoa. A outra pessoa, ao encontrar com você, a reunião é uma caca. Desgraça. E você volta reforçando a tua ideia. Falando, tá vendo? Não dá para conversar com esse cara. Mas você não percebe a sua participação naquilo. Muito bom. É muito louco. E é isso que você falou, né? Esse histórico, né, inconsciente, né, você já vai com pré-conceitos para a conversa, assumindo determinadas posições sobre a intenção daquela pessoa. Isso. A pessoa às vezes pode até ter mudado, mas tudo você vai querer de uma forma associar aquela intenção que você cristalizou. Isso. E aí realmente a conversa fica Você fica mais resistente, você não se abre a outra pessoa. E por isso que é fundamental as pessoas gostarem de você no sentido de se sentirem confortáveis, respeitadas e ouvidas quando estão interagindo com você. Sim.
Porque isso vai fazer com que eles estejam mais receptivos para seja lá o que for que você tenha que falar. Então, uma das coisas dos meus treinamentos, das minhas palestras, Michel, é assim, eu pouco falo de dicção, de o que você vai fazer com as suas mãos. Tem gente que chega para mim, ai, Mussarela, o que eu tenho que me apresentar? O que eu faço com as mãos? Eu falo, meu amigo, você passou 30 anos da sua vida... Você vai falar em Libras? Você passou 30 anos da sua vida sem se preocupar com as suas mãos, por que agora, na apresentação, você vai querer ser o expert internacional em não verbal, em comunicação não verbal? Deixa suas mãos existirem, deixa elas fazerem o que elas quiserem, não se importa, isso não é o que você tem que se importar. Então eu pouco falo sobre a parte que eu considero estética da comunicação. Como você fala, se a mão tá assim, eu já me movimentei, já bati no braço aqui do microfone, eu não tô nem aí, porque eu sei que isso é o mais natural, isso é o mais importante, Michel. Quanto mais autêntico, não tem coisa pior do que você estar conversando com uma pessoa e achar que ela está sendo falsa com você em alguma coisa. Criando um avatar. Um avatar, um personagem, não te entregando tudo que precisa. Então, no final das contas, a grande comunicação, ela é de que maneira você transforma interações profissionais em conexões relevantes. E aqui eu vou fazer uma última pergunta para você. Por que você acha que a gente embrulha um presente para presente? Por que a gente embrulha um presente para presente? Por que a gente embrulha um presente para presente? Eu acho que você cria ali uma ilusão, ali uma fantasia, uma expectativa da pessoa de, nossa, querer saber. Primeiro impacto visual, depois é algo para ela, né? Se esse presente estivesse embrulhado em papel de pão, também teria o efeito de surpresa. É a mesma coisa? Não, o visual não é tão agradável, né? Então, quando a gente embrulha um presente para presente, porque, por exemplo, a caixa do presente, a caixa própria, a embalagem do presente, pode ser muito bonita. Sim. Pode ser uma coisa maravilhosa, até mais bonita do que o próprio embrulho para presente. Quando a gente embrulha um presente para presente, o que a gente está fazendo é personalizando aquele produto. Então, eu entregar numa sacolinha de supermercado não é a mesma coisa de estar embrulhado para presente. Se é um adulto, se é mulher, o papel de presente vai ter alguma característica feminina e adulta, vai ser uma coisa um pouco mais, né? Dependendo do que é. Se é de criança, vai ter um tema infantil e tal, não sei o quê. O que eu estou fazendo com aquilo? Eu estou falando, este presente é para você. Eu estou endereçando, eu estou personalizando. Porque, no final das contas, a primeira coisa que a pessoa faz quando recebe um presente embrulhado, o que é? É abrir. Rasgar aquilo. Ele nem olha o papel. E é o que eu digo, mas não seria a mesma coisa se viesse o presente sem embrulho nenhum ou se ele viesse numa sacola plástica, não sei o que, não sei o que. Comunicação, você transformar interações relevantes, interações profissionais em conexões relevantes, é exatamente isso. É você embrulhar a sua comunicação para presente. Você está falando, isto aqui é para você. Você está personalizando e tentando entregar algum valor nessa interação. A partir do momento que você tem isso, você tem as pessoas do seu lado, você começa a ser ouvido, você começa a ser respeitado, você começa a ser consultado. O que você acha dele? Me ajuda em tal coisa. Não, fala com o Michel, porque o Michel sabe fazer essas coisas e tal, não sei o quê. Só tem benefício para a carreira. Seja você a tiazinha do café, o assistente da tiazinha do café, seja você o CEO. Cada um na sua área, cada um com a sua necessidade, mas não existe ser humano que não possa se beneficiar muito ao desenvolver a comunicação. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes, com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Vamos falar um pouquinho sobre as multigerações. Nós temos isso. Nós vamos falar disso? Não, vamos ter que falar pelo menos
Pelo menos um pouco, né? Porque Não tenho coisas boas, não tenho coisas boas. Esse é um tema realmente bastante, vamos dizer assim, áspero, né? Porque, áspero e necessário. Né? Mas precisamos encarar de frente, né? Como que você vê, né? Vamos falar então dos millennials aí, né? Depois dos centennials. Vamos falar dos millennials aí, os entre 23 e 40 anos. Próximos aos 40 anos, acho que a conversa flui um pouco melhor. Mas assim, da parte baixa do gráfico ali, dos 23, 25, 26 anos até 29, como que é essa comunicação? Eu percebo que, vou falar minha percepção agora, lógico, né? Porque a gente convive com muitos jovens ali, tanto no emprego quanto nas relações sociais. Eles estão muito pouco propensos a refletir. Eles estão muito automatizados, porque como a vida social deles está muito ali no smartphone, está tudo acontecendo ali online, é tudo rápido, é tudo clique, você percebe que eles não têm essa paciência de sentar, de conversar, de você falar, ela parar, ela refletir, ela formar um pensamento crítico não, bate e volta, bate e volta, né? E nas empresas a gente vê também isso, onde elas chegam com um conceito de realidade da cabeça delas, né? completamente deturpado. Completamente deturpado. E aí você, né, tem que tentar de uma forma, aí vê que não tem aderência, tenta de outra, aí vê que não teve, tenta de outra. Então, às vezes, uma conversa que poderia ocorrer em 10, 15 minutos demora 1h30. Ou diversos pontos de conversa. Enfim. Como que tá isso? Fala para nós. Tá, vamos lá. A gente tem uma questão pela longevidade hoje que nós temos como espécie, em que nós temos pessoas que vivem até muito mais. Então, hoje os 65, 70 são os antigos 50, alguma coisa assim. Ou seja, nós temos um ambiente de trabalho onde pela primeira vez nós temos 4 gerações, às vezes, trabalhando juntas. Às vezes 5, né? Você tem menor aprendiz, já tem a alfa já. Já tem a alfa já, exatamente. Aí, o que acontece? Para mim, primeiro, olhando do lado de quem se dirige a essa geração, é o seguinte: a geração ela pode ser diferente, mas o ser humano que está vivendo aquela geração é o mesmo. Ou seja, a essência, os mecanismos que acionam o sim, o não, o vou aderir, não vou aderir, são exatamente os mesmos, porque não se altera uma função cerebral num espaço de tempo desse. Pensando em termos de evolução, um espaço de 100 anos é como se fosse para nós, no nosso tempo, 1 milésimo de segundo. Então você não altera uma função cerebral simplesmente pelos estímulos externos de uma hora para outra. O que acontece é que, às vezes, essas funções elas vão sendo realocadas ou mal utilizadas. Não servem mais para você. Então o que você precisa entender primeiro, para você ter esperança sobre essas pessoas, a base, você conhecendo a base do funcionamento da natureza humana, você consegue exercer uma influência, você consegue guiar. Por outro lado, essa geração, essas 2 últimas gerações, que a Y foi meio que a transição, e eles até achataram já. Sim. Em algumas metodologias não existe mais a Y, sai da X para Millennial, algumas chamam de Z. Aí, assim, essas pessoas, elas passaram a entender o mundo de uma maneira completamente diferente da nossa. Elas nunca precisaram ir atrás de alguma coisa. E é lógico que eu estou fazendo uma generalização aqui. Por que isso? Porque tudo chega em grande quantidade, em grande intensidade e frequência para elas. Então é uma geração que parou de falar eu quero. Ela começou a falar muito mais isso eu não quero. Ela não escolhe, ela escolhe o que ela não quer. Vamos dizer,
nós, na nossa juventude, na nossa infância, a gente queria comprar uma bicicleta. Naquela época, a gente tinha que procurar, tinha que entrar numa loja, tinha que entrar em outra e tal, não sei o quê. Hoje, se uma pessoa comenta com o amigo dele e o celular está do lado, falando, pô, tô querendo comprar uma bicicleta. Já começa a aparecer feed ali. Começa a aparecer feed e ele só fala, não, essa eu não quero, essa eu não quero. Então, isso muda completamente a relação dele com o mundo. Não precisa mais, novamente estou generalizando, você não precisa mais ir paquerar alguém e parecer bacana, e parecer legal, e ser sociável. Você entra no Tinder, quero, não quero, não quero. Eu estou só negando. A oferta é muito grande. Medalha de participação. Isso foi o que acabou com essa geração. É isso. Eu estou falando todas as outras coisas, mas a única coisa que acabou com essa geração não tem mais mérito, né? Não tem mérito e não tem esforço. Se tiver uma competição de corrida e um dos meninos ficar sentado, emburrado, ela ganha a medalhinha. Ele ganha a medalhinha. Então, como é que uma pessoa dessa chega no ambiente de trabalho aonde ele não vai ter o que ele quer? Não vai ter ofertas, vai ter pedidos. Ele tem que entregar e ele nunca teve que entregar. Então é aí que chega a sabedoria de você dar os estímulos que para ele sejam interessantes. Alguns estímulos. Autonomia. Muitas vezes você não pode e não deve dar autonomia para a pessoa porque ela pode causar um estrago muito grande porque ela vai achar que ela é o CEO da empresa. Ela já acha sem ter. Mas você pode dar a sensação de autonomia. Você vai buscar o lanche do pessoal hoje. Mas você vai escolher o que cada um vai comer. Você vai buscar em tal lugar, você determinou. Você vai buscar no restaurante X, mas você vai escolher o que você vai comer. Você deu autonomia para ele, uma percepção de autonomia. Na verdade, você conduziu ele para o que você queria e você sabe que a escolha dele não vai fazer troca, não vai fazer um estrago no que você quer, né? Então é você entender como hoje são afetados os jovens. E uma coisa fundamental para qualquer geração, em qualquer momento. Eu já trabalhei em lugares, já trabalhei numa redação em que a primeira impressão que você tem é que é o paraíso na Terra. Todo mundo irmão, todo mundo melhor amigo do mundo. BFF, Best Friend Forever. Best Friends Forever, vamos dar as mãos, vamos abraçar uma árvore, vamos cantar juntos e tudo é lindo, maravilhoso. E aí, abaixo da superfície, os pequenos feudos, as pequenas picuinhas, as... Game of Thrones. Game of Thrones da vida real. Game of Thrones. Então, é importante saber que as pessoas precisam de duas coisas, Michel, e que não tem problema nenhum você dar isso, e se você der isso para os jovens, eles vão te agradecer. Eles vão resistir, mas eles vão te agradecer. As pessoas precisam de amor e de disciplina. É isso. Um ambiente onde você só der amor, fala, não, então tá bom, causa o que causa. Que quer. Não, eu entendo. Ai, você não entregou, tá tudo bem. Ai, não sei o que. Não, vem cá, tá, ó, você não fez, mas tem uma medalha para você. E um lugar que tem só disciplina também espana as pessoas. Então é o equilíbrio entre disciplina e amor, o quanto que você dá de cada um, mas que você dê os dois. A disciplina é necessária. Vai ter birra? Vai achar ruim? Vai. E tá tudo bem. Porque a birra é hoje o chilique é hoje uma característica. Você falou que as pessoas estão... Existe um mal atual que é ansiedade pela interação humana. Sim. Existem lojas que já estão prevendo colocar em alguns checkouts apenas terminais computadorizados, para que a pessoa não tenha que falar com outro ser humano. Não entra na minha cabeça. Fala para um jovem hoje de 15 anos de idade, 18 anos de idade, ligar para pedir uma pizza. Ele não quer. Não é não sabe, ele não quer. Ele quer o dedinho lá. Ele fica ansioso de interagir. O que eu recebo de pedido, de pergunta, de desespero, vou participar de uma entrevista de emprego.
Cara, você olha e você fala, meu, você nunca vai arrumar emprego na sua vida desse jeito. Então são essas duas coisas. Dê amor, quando o amor funcionar. Dê disciplina, quando a disciplina funcionar. E aí eu vou trazer um assunto que você achou que esse assunto era polêmico, eu vou trazer um mais polêmico ainda. Trabalho remoto ou trabalho presencial. A juventude está exigindo trabalho remoto. Sim. Eles estão deixando de participar de processo de seleção Quando fala que é... quando fala que é presencial presencial. ou parcialmente, Híbrido. ou híbrido parcialmente presencial. E aqui eu preciso falar uma coisa muito importante. Eles só conseguem ver um lado, a visão está afunilada, que é, pô, para que eu vou passar 1 hora no trânsito, 2 horas todo dia e tal, não sei o quê. Não existe escola, faculdade, curso, seja lá o que for, que ganhe de você sentar ao lado de uma pessoa que já tem mais experiente. mais experiente e você falar assim, cara, eu vou aproveitar isso. Então, o que vai acontecer da agora para frente? As empresas que, desculpa o termo, mas é esse, as empresas que arregarem e falarem, não, você pode trabalhar de casa, essa pessoa não vai se desenvolver tanto quanto uma que está indo lá e sentando, mesmo que seja 2, 3 dias. Sim. Então, o custo disso aí vai ser, eles vão ter que treinar muito mais, porque às vezes vai ter uma pessoa que nunca interagiu com o resto do grupo. E no trabalho, por mais que você seja programador, um dev, sei lá o que você faz sozinho, de fone de ouvido, com óculos de realidade virtual, em algum momento você precisa interagir com as outras pessoas. E você não vai. Que é o que eu falo. Hoje em dia, os jovens vão para uma festa, vão para um encontro social, não sei o quê, tem milhares de fotos assim. Cada um no seu celular. Todo mundo na sua Se realidade. você não conhece ninguém, você não está se sentindo bem, mas você não tem como sair do lugar, a pessoa vai para sua prisão de tela. Na nossa época, a gente não tinha essa opção. Se a gente estivesse num lugar que a gente não conhecesse ninguém, numa festa, não sei o quê, a gente era obrigado a socializar. Ou seja, a gente veio, ao longo da vida, desenvolvendo a nossa habilidade de socializar, de comunicar, de ser contrariado. Os jovens não sabem ser contrariados hoje em dia por tudo isso que eu falei. Até hoje a gente entra depois nos pais, mas não vou falar isso, que também, ai, meu filhinho, porque assim, não existe uma outra época em que as pessoas tenham sido tão autodiagnosticadas. Sim. Transtorno de déficit de atenção, burnout, não sei o quê. Cara, é impossível, estatisticamente impossível que tenha havido este crescimento do nada. É uma coisa bem assim delicada, né? E também importante de ser debatida, porque você falou, só para a gente concluir, sobre o isolamento, né? Uhum. Uma pesquisa também recente nos Estados Unidos de um psiquiatra, ele mostrou que o isolamento social reduz em até 15 anos a perspectiva de vida da pessoa. Então, mesmo que existam trabalhos que você consiga realizar de forma sozinha, autônoma, como um desenvolvedor, por exemplo, sim, você precisa de uma interação social, porque o ser humano é um ser social, ele não é um robô. E faz mal para a saúde o isolamento, né? E reduz em até 15 anos a perspectiva de vida dessas pessoas. Tem um estudo de Harvard, é o estudo científico mais longo do mundo. Esse estudo científico, ele analisou durante 76 anos o desenvolvimento das pessoas e o que fazia a pessoa ser, não sei se é bem-sucedida, bem de vida. Bem de vida, a qualidade de vida, o que determinava ao longo... Well-being, né? Isso. O que determinava, o que era o mais impactante ou determinante na qualidade de vida da pessoa ao longo da vida dela. Então eles pegaram jovens, crianças, e foram acompanhando esses jovens ao longo de 76 anos. E eles são categóricos. Os relacionamentos são responsáveis pela qualidade de vida.
Então, assim, para os jovens que porventura estejam nos assistindo, já estejam de bico e preparando um comentário, você não sei o que, não sei o que, vai militar para cima de mim. Pode militar, que é o meu esporte preferido, não tem problema nenhum. Mas saiba, mesmo que o seu trabalho seja 100% remoto, vai para a empresa. Sim. Conhece as pessoas, interage. Se você tem a possibilidade de escolher entre ir ou ficar, vá para a empresa. Você só tem a ganhar. Você vai reduzir a tua jornada profissional, você vai melhorar a qualidade da sua jornada profissional, você vai aprender coisas muito mais rápido e aprender, às vezes, o jeito que determinada empresa faz determinada coisa. Se você estiver preso dentro da sua casa, na sua sala, no seu quarto, não sei o quê, você jamais vai aprender. E o que significa isso? Que você vai ter menos chance de promoção, você vai enxergar menos oportunidades, você vai ficar preso naquilo que você faz a vida inteira. E como o Michel muito bem trouxe aqui, em algum momento você vai achar que você devia ter uma promoção e você não vai ter, e você vai falar, pô, não entendi por que eu não tive essa promoção. É isso aí. Bom, meu amigo, a gente já está finalizando essa conversa. Passou muito rápido. Passou rápido. Com mesmo. certeza vamos ter aí outras oportunidades de conversar. Feliz. E normalmente eu termino, né, os nossos episódios com 3 perguntinhas para os nossos entrevistados. Então Vamos você pode contar uma breve história, uma frase, uma palavra, enfim, você resuma da forma que você ache melhor. Tá. A primeira. Qual foi aquele momento mais positivo durante a sua trajetória profissional em que você hoje, assim, ó, parou, lembra aquele momento que você gostaria de compartilhar conosco, que te trouxe maior felicidade, maior conquista, maior prazer, enfim, mais positivo? Tá. Tem uma história que eu conto numa das minhas palestras que, ao mesmo tempo, foi o meu maior sucesso, foi o meu maior fracasso. Eu tenho os dois extremos num mesmo acontecimento. Foi uma vez que eu estava, e eu vou resumir bastante isso, que a história é bem mais longa, mas eu estava sentado na plateia para assistir, estava num evento de negócios e tal, estava sentado na plateia para assistir, o palestrante atrasou, ninguém sabia o que era, e a dona do evento, a organizadora do evento, sentou do meu lado. Na época eu trabalhava no Grupo Abril e tal, então ela me conhecia e tudo mais. Ela sentou do meu lado, desesperada. Sarela, pelo amor de Deus, como é que esse cara me faz um negócio desse? Tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que eu cheguei para ela e falei, na hora, você quer que eu suba e faça alguma coisa até ele chegar? Ai, Mussarela, você faria isso? Falei, lógico que eu faria, sem problema nenhum, vamos embora. E aí, ali da onde eu estava, eu levantei, fui até o palco e fiz uma palestra para 2.000 pessoas que estavam na audiência, enquanto o verdadeiro palestrante chegava, e eu fui aplaudido de pé e tal, uma coisa completamente inesperada, e que eu fiquei, sabe, falando, cara, que legal, como eu sou legal. Então é muito bom você se colocar à disposição das pessoas e você estar preparado, porque as oportunidades elas vão aparecer quando você menos espera, e às vezes quem vai ter que criar a oportunidade é você. E por que foi o meu maior fracasso? Porque 2 anos depois eu fui contratado para estar nesse evento como palestrante. E eu estava nos bastidores e aconteceu de um palestrante não aparecer, se atrasar, e ninguém sabia que horas ele ia chegar, e acontece a mesma conversa. Chega, só que dessa vez é o sócio. Mussarela, você entra lá e faz alguma coisa? Lógico. O que vem na minha cabeça imediatamente? Todo mundo me batendo palma para mim, de pé, há 2 anos antes. Vou se consagrar de novo. Cara, obrigado, senhor. Chegou minha vez, vou brilhar de novo. E entrei com 3 metros de altura. Joguei a primeira, silêncio. Joguei a segunda, que aí você começa a botar dose mais forte, né? Silêncio. Joguei a bola. Ninguém pegou. De repente eu começo a... 2.000 pessoas. E de repente eu começo a escutar um... Nossa. E aí isso tomou conta e eu fui... Presta atenção. Não fui vaiado, eu fui urrado. Com raiva. Nossa. Em 5 minutos que eu estava me apresentando. E eu não entendi.
Porque eu falei, eu fiz exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo 2 anos atrás e fui aplaudido de pé. E agora tem 2.000 pessoas. Isso é uma coisa que mexe com você de um jeito. Nossa, imagina. Fui tirado do palco. Igual Pica-Pau, lembra? Que pegava... Só faltou isso, entrar o gancho para me tirar, mas a sensação foi essa. Depois eu fui entender, que não vou entrar na explicação aqui, mas que o público já estava num estado de nervos extremamente alto por causa do atraso e outras coisas de logística. Teve um rolo na porta, então tinha 2.000 pessoas dentro e tinham mais 700 do lado de fora que não tinham conseguido entrar. Nossa. E tinha sido um bate-bate, tal, não sei o que, tal. O meu erro, e isso eu só descobri depois de muito, ou só racionalizei depois de muito pensar, foi que quando eu entrei na segunda vez, eu não estava preocupado com a plateia. Você estava preocupado com você. Eu estava olhando só para mim. É o meu momento de brilhar. Caguei para o que a plateia estava sentindo. Se eu tivesse feito a mesma coisa, mas no começo eu chegasse e falasse assim, gente, eu sei que vocês estão um pouco aí estressados, está acontecendo um atraso, tal, não sei o que, pediram para eu vir aqui conversar com vocês, e eu acho que a gente pode fazer alguma coisa a respeito. Vocês topam? Independente da resposta, vocês topam ou não, eu estou ali falando, eu estou aqui com vocês, e eu não estava. Eu estava assim, me amem. Então, esse, só para deixar curto, quer dizer, já foi longo demais. Mas foi na verdade, você já respondeu a segunda. A segunda, foi o que eu imaginei. Que era qual hora de maior falha, o aprendizado. Falou. Mas eu vou contar uma rapidinho, que é maravilhosa, de maior falha. Eu estava apresentando... Puta, mais que essa? Não, escuta essa, Michel. Essa foi linda. Eu estava apresentando um evento, porque eu também faço, né, algumas vezes, hoje faço muito menos, mas faço algumas vezes alguns eventos e tal. Tinha uma convidada internacional, cara, pica das galáxias. Desculpa os palavrões. Eu acho que você usar palavrão, aliás, uma coisa importante, viu, pessoal? Palavrão, ele tem que ser recurso e não falta de recurso. Porque tem gente que usa palavrão como falta de recurso, né? Então, ela era a Bambambam, veio de Boston e tal, não sei o que, tal. Eu tô lá no evento da empresa que tal, não sei o que, tal. Bom, eu subo no palco, tô falando e tal, não sei o que, tal. Chamei a palestrante. Não vi ela entrar, porque eu estava interagindo com o pessoal. De repente, deu problema no laptop dela, que estava no palco, e começou a vir técnica, porque ela era a grande pessoa do evento. Começou a vir técnica, juntar um monte de gente. As recepcionistas do evento estavam todas de blazer azul com um echarpe rosa. Eu tô aqui, e aí o diretor vira para mim e faz, enrola. E aí eu comecei minhas rotinas. Pai, tal, não sei o que. E eu olhando para trás, sempre fritando o peixe, olhando o gato para ver se já estava ok. E eu não estava comendo tempo da palestrante. Quando eu dou uma pescada para trás, tem 4 caras de técnica em volta do laptop, um vendo o cabo, o outro vendo o laptop, o outro vendo não sei o que, tal. E uma recepa na frente do laptop, assim, mexendo. Eu falei, essa recepa não tá fazendo nada. Não tive dúvida. Fui até lá, catei ela pela mão, falou, vem cá, me ajuda aqui. Que eu tenho uma rotina que eu preciso que uma pessoa me ajude segurando o microfone para mim. Palestrante. Não, aí eu, catei ela pela mão, americana, velho. Catei ela pela mão, falei, vem cá, você me ajuda. Meti o microfone na mão dela, falei, segura aqui. E comecei a fazer. E eu vi todo mundo, de repente, o mesmo silêncio, todo mundo assim, ó, os olhos se arregalando. Aí eu olho pro lado, a mulher tá com os olhos desse tamanho, mas segurando assim o microfone. Eu olhei e falei, are you the keynote speaker? E ela, yes. Aí sim. Então, você não falou pra Aí ela. eu olhei pro pessoal, caí de joelhos, literalmente, porque aí eu tinha que transformar a coisa num acontecimento, num happening, já não tinha mais como escapar. Me perdoa, me desculpa, eu sabia, tal, mas é isso, cara. Nossa, essa aí foi pior, hein? Espetacular, não é? Espetacular. Aí depois eu expliquei pra ela, falei, não, é que eu vi que você tava ficando um pouco nervosa ali, eu quis te tirar de lá pra... Nada. Achei que era uma recepa. Na minha cabeça, eu falei assim, o que a recepa vai arrumar Ajudar o ali. laptop do cara? Vem aqui, me ajuda. Aí você... Bom, para finalizar, como você define o seu propósito atual de vida
e o seu atual profissional, ou são as duas coisas a mesma? Não são a mesma, mas estão intimamente ligadas. O meu propósito de vida é me divertir com aquilo que eu faço, compartilhar conhecimento com as pessoas e, como tem na minha definição, que eu sou um idealista nato, acreditar que eu sou capaz de transformar o mundo. Por mais impossível que isso possa parecer, eu acho que você ter a crença de que você é capaz de fazer isso, no mínimo vai te levar mais adiante, né? Profissionalmente, é fazer com que as pessoas compreendam o benefício que elas terão se elas melhorarem a comunicação delas. Transforma o mundo, mas você tem que começar transformando o seu mundo para que o resto do mundo se transforme. Principalmente jovens, geração millennial, geração Z, alfa, seja lá o que for. Se você quer ter uma vantagem competitiva, tecnologia não vai ser vantagem competitiva porque ela é acessível a todos. A sua formação não vai ser uma vantagem competitiva porque os outros podem alcançar. Você ter uma comunicação, você saber como interagir com uma geração X vai te levar para cargo de chefia tão rápido que você não está entendendo, você saber escutar. É isso, basicamente. É isso aí, pessoal. Saber ser é muito mais eficiente do que saber fazer. Muito obrigado pela sua presença. Com certeza vamos ter outras oportunidades. Vamos chamá-lo aqui novamente para o nosso podcast. Vai ser um prazer. E começamos esse segundo ano em alto nível, pessoal. Tá? Porque tem outro convidado hoje também? Não, hoje não. Tô falando que começamos hoje, né? Porque é o primeiro episódio do segundo ano. Começamos em alto nível. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, Michel. Agradeço o convite, a disponibilidade, principalmente o interesse da gente conversar esse tipo de coisa. Tem algumas pessoas que ainda não entenderam o poder e a satisfação que é você saber se comunicar. Imagina você, e aí eu tô falando com você, imagina você saber exatamente o que falar, quando falar, com quem falar, em qualquer situação, com qualquer pessoa. Deixo vocês com essa. Muito obrigado mais uma vez e vida longa ao Descomplica TID. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que mais uma semana pararam para ouvir o podcast Descomplica TID, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com os níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano do mercado. Deixe aí seu review, o pessoal jovem aí, ó, Márcio Mussarella, ele vai adorar responder a cada um de vocês, assim como nós. Até o próximo episódio, fiquem com Deus e abraços digitais.